Vamos conversar com o primeiro convidado de hoje, o diácono Adilson, da Arquidiocese de Natal. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Muito bem, boa tarde, Robson e demais telespectadores, já começa errando a palavra, mas a todos então uma boa tarde. Boa tarde, seja sempre bem-vindo, diácono. E eu peço que inicialmente o senhor possa compartilhar conosco um pouco do porquê do posicionamento da Igreja Católica, dela ter tomado posição e, em tomado posição, tomou uma posição favorável à movimentação que vai acontecer amanhã, dia 28, em todo o Brasil, né? Que vai aqui no Rio Grande do Norte se concentrar a partir das 3 horas da tarde, ali ao lado do Shopping Midway Mall. Muito bem. A evangelização, é isso que é a missão da igreja, leva em consideração os aspectos da vida. Jesus vai dizer, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E para se ter vida em abundância tem que ter condições. Então, na hora em que há ameaças contra a vida, ameaças na destruição de direitos da pessoa, que terminam gerando desigualdades sociais, miséria, fome, morte, a igreja, que tem esse papel evangelizador e tendo como ponta de lança a vida, ela não pode ficar omissa, né? Então está baseado na própria palavra de Deus, se a gente pegar do Êxodo, né, Apocalipse, os profetas, os evangelhos, a palavra de Deus é muito clara na defesa dos pequenos e também o ensino social da igreja. Então, quando o bispo fez essa convocação, ele o fez diante das ameaças graves que existem hoje em relação à questão dos direitos que estão sendo vilipendiados. E então ele convocou como pastor, né, a igreja para se somar nessa luta. Não se trata da questão partidária, né, mas a questão de direitos. É isso que é mais importante. É uma posição, inclusive, tomada pela própria CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Não é uma posição isolada aqui de Natal, por exemplo. Claro, claro. Então a CNBB vem corroborando. Ontem eu estava vendo, já são mais de 60 bispos, né, no Brasil que vem tomando essa postura, além da conferência como um todo. Então isso aí eu sempre coloco, que eu acho que as pessoas às vezes ficam atordoadas com certas posturas da igreja, primeiro porque não conhecem a fundo, não é, a própria fé. Eu acho que, quando esse caso assim, quando eu vejo as críticas, eu digo, olha, tem duas coisas. Ou uma é a questão da ignorância na fé, no ensino social da igreja, aqui especificamente, né, na palavra de Deus, ou usa a fé para usar de má fé, né, para criar, às vezes, ódio, gerar situação de conflito, né, e começa a se olhar apenas para um lado. A grande questão, e que a igreja vem chamando a atenção, é que é necessário um amplo debate, né? Não pode ser só um lado que deve ser ouvido. É importante ouvir a classe empresarial, né? Mas é importante também ouvir o povo, que vai ser, ao final de contas, é quem vai perder. Então, em cima disso, a igreja está então, chamando a população, os fiéis, católicos, não católicos, né? Quem crê, quem não crê, mas os cidadãos e cidadãs para se somar a esta luta. Inclusive, diácono, me parece que há uma insatisfação generalizada da população em ver que, por exemplo, a própria classe política, sobretudo no Congresso Nacional, que vota essas reformas, não vota perda de direitos contra ela mesma. Sim. Então, como é que eu não corto na minha carne, que eu não abro mão dos meus direitos e eu quero cortar o direito dos outros? Como é que a gente tem um presidente da República que se aposentou com 53 anos e quer botar o povo para se aposentar lá para os 80 anos? Então, há uma série de contradições que é muito difícil as pessoas, e isso independe de partido, não tem nada a ver com partido, isso é uma questão de discutir direitos, de discutir moral, de discutir ética, de discutir igualdade. Até esses dias eu conversando com um amigo que é empresário, ela colocando assim um pouco triste com essa situação. Eu disse, olha, meu amigo, o problema, que ele dizia assim, a igreja devia se preocupar com a educação. Eu digo, sim, e a igreja se preocupa com a formação, inclusive a igreja, esse trabalho na base, nas comunidades eclesiais, né, nas pastorais, nos serviços do movimento, tem em vista uma formação também político-cidadã, né, não político-partidária, do P minúsculo, é do P maiúsculo, da pessoa se vê como ator da vida, cidadão, né? E aí, o grande problema é que, às vezes, também o Estado, que deveria estar preocupado com essa questão, também não está. E, às vezes, parece que aqui no Brasil é bem melhor ter
o índice de analfabetismo lá em cima, porque com isso você não tem qualificação para o trabalho, você paga do jeito que você quer, e aí a reforma trabalhista também está apontando para isso, né? São direitos que estão na Constituição, na CLT, né, há 70 anos, sei lá, e de repente agora, do dia para a noite, estão sendo acabados. Então a gente não pode, de maneira alguma, concordar com isso. E ainda mais assim, eu particularmente, agora vou falar em nome da igreja, particularmente, eu acho que este governo que está aí não tem legitimidade para discutir isso. Né? A forma como aconteceu o golpe, né? Que foi realmente um golpe, não dá para a gente dar credibilidade, dar um cheque em branco para esse governo fazer isso. Eu acho que aí, no mínimo, teria que realmente chamar para a completamente encalacrado com corrupção, né? Então já foram embora 6 ministros, tem mais 6 que já deveriam ter saído. Agora, o tempo passa rapidamente. Uma palavra sua, eu gostaria, diácono Adilson, em relação à questão da posição de escolas católicas. Isso tem gerado repercussão, alguns apoiaram, outros discordaram, alguns pais chegam até a ameaçar entrar na justiça, em relação à paralisação também de escolas católicas. O Conselho Nacional de Escolas Católicas tomou essa postura, a secção aqui do Rio Grande do Norte do Estado, de dar o apoio a partir da palavra da igreja e de também apoiar. Eu vi que algumas escolas tinham aderido, mas já disseram que algumas já recuaram. É uma situação muito difícil. Eu tenho um ponto de vista que eu acho que a própria igreja tem que rediscutir o papel das escolas católicas. Não é? Porque a gente vê, eu fico muito preocupado quando eu vejo certas posições, não é? Sobretudo de políticos, gente da área jurídica, que em geral todos passaram na formação da escola católica. E aí eu me pergunto, ao final de contas, o que é que ficou, não é, em termos de concepção de vida a partir do Evangelho? E às vezes a gente vai ver que há uma contradição muito grande, não é, entre aquilo que se viveu lá na escola, não é? A escola não conseguiu formar o cidadão a partir da fé cristã. Aí eu não sei até que ponto, é uma coisa que a igreja precisa. Mas é importante que as escolas possam aderir. Acho que os pais deveriam, neste momento, não é, terem consciência, claro, quem está nas escolas católicas, nessas escolas particulares, tem um poder de vida aquisitivo, mas também tem que olhar o outro lado das pessoas que não têm. E mesmo assim, tem cerca, nas escolas católicas, eu tenho dados oficiais, cerca de 35% a 40% em algumas escolas de inadimplência nas escolas católicas, onde teoricamente se tem um pouco mais de condição financeira. Com certeza. Bom, diácono, eu quero agradecer a sua participação, você como primeiro convidado de hoje aqui do nosso Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson, também a todos que estão nos assistindo. E obrigado pela oportunidade para esclarecer. E a gente renova, então, reitera o convite do arcebispo para amanhã estar nas ruas, ocupar ruas e praças.